Boa noite, irmãos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Com o intuito, com a intenção de louvar a esse Deus que tem a sua glória proclamada pelo universo, que tem as suas obras anunciadas pelos céus, nós vamos começar esse culto de quarta-feira, o culto que é de louvor ao Senhor, é um culto de adoração, mas também é um culto que nós investimos um pouco de tempo maior para oração e também fazemos o nosso estudo bíblico, nossa reflexão no livro de Provérbios. Quero ter essa primeira palavra de oração com os irmãos. Deus bendito, muito obrigado, ó Deus, por esse tempo que Tu nos dás, de estarmos reunidos juntos, ó Pai, em culto ao Senhor. Obrigado, Deus, obrigado porque esse é um privilégio que nós temos, ó Pai. Alguns, infelizmente, ainda não entendem e não aproveitam esse privilégio de forma devida, mas quando vier o dia mau, possivelmente impossibilitando de estar nos cultos por diversas questões que fogem à sua vontade. Quem sabe se lamentarão pelas oportunidades que tiveram, mas não souberam aproveitar. Obrigado porque nós aproveitamos bem todos os momentos que Tu nos dás para estarmos cultuando a Ti. Desenvolva, Deus, esse desejo nos corações de todos os membros da Igreja Batista em Nova Suíça, também, ó Deus, nos membros das outras igrejas evangélicas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. E quem sabe, ó Pai, Tu possas nessa noite despertar também no coração daquele que ainda não faz parte de nenhuma igreja evangélica o desejo de Te adorar de forma exclusiva através da fé que há em Cristo Jesus. Nos abençoe, ó Pai, em cada momento no decorrer desse culto. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar, irmãos, o hino de louvor ao nosso Deus. Vamos elevar as nossas vozes num cântico que celebra ao nosso Deus, celebra também a fé que nós temos nele. Louvemos ao Senhor. Em Jesus confia, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar, tudo quanto virá, alegria perene nos traz. Creio observar, tudo quanto virá, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz e a calúnia mordaz,
orar, irmãos, agora por alguns pedidos que chegaram até nós, né? Alguns pedidos de alguns membros da igreja. Nós vamos orar agora de forma mais específica do que fazemos no culto de domingo à noite. Eu quero convidá-lo a ser um intercessor nesse momento, a interceder junto a mim, aliás, comigo junto ao Pai, melhor dizendo, não é? Pela vida desses irmãos, pelos pedidos aqui feitos, mas também agradecendo ao Senhor por tantas bênçãos que aqui foram relatadas, né? Vamos orar, então. Senhor, muito obrigado, Deus, por mais uma vez estarmos nesse culto de oração. Obrigado porque quando Salomão fez aquele culto de inauguração do templo, ele lembrou algo importante, que aquela casa seja chamada casa de oração. O templo é o lugar da tua presença, é o lugar onde a tua vontade é buscada, é o lugar onde a oração é feita. Nós temos a tua presença em nós. Nós não temos mais um templo nos moldes do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento, na época em que Cristo ainda vivia entre nós, como homem nessa terra. Mas nós somos o templo do Espírito Santo. A igreja do Deus vivo, formada por todos os membros, todos os crentes de todas as épocas, é o templo do Espírito Santo. Cada crente é o templo do Espírito Santo. Por isso, ó Deus, nós devemos sim buscá-lo constantemente, buscar a tua vontade e buscá-lo em oração. Inicialmente queremos orar pelos irmãos enfermos da igreja, esses irmãos queridos que tantas vezes são lembrados, ó Pai. A irmã Dora, a irmã Janaína, a irmã Marilda, a irmã Anacleta, a irmã Lourdes. Ó Deus, venha abençoar essas irmãs, para que aqueles problemas de saúde sejam solucionados, ó Pai, e tenham conforto, ó Deus, vejam sendo minimizados, ó Pai, os sofrimentos causados pelas questões de saúde. Venho colocar diante de Ti, ó Deus, a vida da irmã Nayane. Ela agradece pelo sustento e pelo cuidado, ó Pai, que Tu tens dado a ela, e também pede pelo retorno da igreja. Ó Deus, venha abençoar, continue cuidando dessa irmã. Muito obrigado porque Tu tens provido a sua vida, e também, ó Pai, nos ajude a entendermos os procedimentos, tudo aquilo que nós precisamos saber sobre a forma, os protocolos que usaremos para o nosso retorno dos trabalhos da igreja. Ajude-nos, ó Pai, dá-nos sabedoria do alto, para que, como igreja, tomemos as decisões corretas. O irmão Paulo agradece pelo nascimento de mais um netinho. Muito obrigado por essa bênção na sua vida, e também agradece pelo cuidado que Tu tens tido, ó Pai, da sua família. Obrigado, Deus, pelas alegrias que esse irmão está experimentando na sua vida. A irmã Rosa pede pela saúde da Diva, pelo tratamento que ela está fazendo. Ajude, ó Deus, essa senhora a se recuperar, a se recuperar fisicamente, mas também espiritualmente, já que ela andou afastada e anda afastada do Teu reino, ó Pai, do convívio com uma igreja evangélica. Toma, ó Deus, essa vida em Tuas mãos, sare-a, ó Deus, por completo. A irmã Rosa também pede pela família e bens, pede pelo pastor da igreja, pede também pela liderança da igreja. Ó Senhor, venha cuidar da Tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, de alguma forma, em todo o tempo, a fazermos aquilo que Tu queres que seja feito. Abençoe, ó Deus, a Tua igreja, que se reúne ali em Nova Suíça. Senhor, que sejamos sal e luz naquele lugar.
Ainda em tempo, lembrando o pedido do irmão Paulo, ele vem solicitar que nós estejamos orando por aqueles que são responsáveis, que estão responsáveis por desenvolver uma vacina contra o coronavírus. Ó Deus, venha abençoar, trazer inteligência e que essa vacina seja desenvolvida e rapidamente distribuída, ó Deus, pelas nações, para que esse mal seja completamente debelado. Muito obrigado, Deus, pela vida da Yasmin, que aniversariou, e ela também pede pelos seus estudos, capacite-a, ajude, ó Deus, a vencer os desafios desse tempo diferente que nós estamos vivendo, até mesmo na área escolar, ó Deus. A irmã Milena agradece pela sustentação, pela preservação da saúde e também pelo sustento e cuidado que tu tens tido dela. Muito obrigado, porque ela tem experimentado, ó Deus, de forma especial essas bênçãos em sua vida. A irmã Ruth agradece também pelo sustento e porque tu tens guardado tanto a ela quanto o irmão Darcy. Obrigado por isso. Tens guardado também os seus filhos, genro, nora, netos. Ó Deus, obrigado por tamanha bênção. Ela também pede pela viagem que já está fazendo, por sinal. Abençoe, ó Deus, o tempo que ela vai estar passando lá junto com os seus filhos, desfrutando um pouco da convivência com eles, também participando da celebração do aniversário da sua neta. Ó Pai, que tu abençoes, ó Deus, essa família também. Tome, ó Deus, esses irmãos, que esses sejam tempos felizes debaixo da tua presença. O irmão Rogério pede pela sua viagem que vai fazer para São Paulo, que tu abençoes, ó Deus, nessa viagem de trabalho que ele terá que fazer, que tu guardes e que ele tenha sucesso em todos os empreendimentos, todos os contatos que serão feitos, ó Pai. Te agradecemos juntamente com a irmã Elisete pela recuperação do irmão Elias. Obrigado a Deus, porque ele estava tendo um descontrole da pressão arterial conforme nós oramos na quarta-feira passada, mas agora essa irmã compartilha da sua alegria de saber que o seu papai está com a saúde, com essa questão restabelecida em sua vida. A irmã Carol pede pela saúde do Igor, do senhor José da Vida, da dona Isaura. O Igor se encontra internado gravemente no hospital. Ajude, ó Deus, abençoe, ó Pai, e sendo a tua vontade, livre, ó Deus, livra, ó Pai, de qualquer consequência ruim, dê mais tempo de vida, ó Deus, a esse moço, para que de alguma forma ele venha encontrar Jesus, se não encontrou ainda, mas venha através da sua vida te glorificar nessa terra. O senhor José Davi, a dona Isaura, estão acometidos de Covid-19, já têm uma certa idade. Abençoe, ó Deus, para que eles se restabeleçam e que nada de mal venha acontecer nessas vidas, ó Pai. A irmã Suelen pede pela sua vovó, dona Ormi, que também tem problema de pressão alta. Venha ajudar, ó Deus, essa senhora. Tome, ó Deus, essa vida debaixo dos seus cuidados. Abençoe, ó Deus, de tal forma que ela venha encontrar um médico que cuide dela e ela se recupere desse problema, ó Deus, encontre a medicação adequada, ó Pai. Também, ó Deus, eu coloco diante de Ti a mãe de uma colega de trabalho da irmã Charliene, a dona Janaína. Ó Deus, venha cuidar dessa senhora, que também está no estado grave de saúde. Os familiares têm passado por momentos difíceis, ó Deus, na sua vida. Então, ó Deus, venha cuidar também da família, fortalecendo esses corações, derramando a Tua graça sobre eles.
Senhor, tome o nosso país em tuas mãos. Tome a nossa igreja em tuas mãos. Que as questões, as decisões que nós tomarmos com relação ao retorno dos trabalhos seja de acordo com a tua santa e bendita vontade. Em nome de Jesus. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é o desejo que deve estar no coração de cada crente. E é isso que nós vamos cantar agora, juntos com o ministério de louvor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor.
bem, irmãos, nós vamos fazer o nosso estudo bíblico no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 19. Só para lembrar, aí na sua tela, nós temos aquela estrutura básica que nós fizemos desse capítulo. Reflexões sobre a pobreza, orientações para o seu dia, o coração e suas motivações, consequências óbvias de escolhas equivocadas e questões de família. O coração e suas motivações, possivelmente eu coloquei como atenção, cuidado, porque nós resolvemos transformar esse estudo bíblico numa sequência de 4 advertências importantes. Por isso, eu modifiquei essa estrutura. Mas eu quero pensar com os irmãos, então, esse 4º aspecto dessa estrutura, consequências óbvias de escolhas equivocadas. Consequências óbvias de escolhas equivocadas. Versículos 10, 19, 24 e 29. Vamos fazer essa leitura bíblica? Vamos começar com o versículo 10. Provérbios, capítulo 19, versículo 10. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. Versículo 19. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. O versículo 24. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. E o versículo 29. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos insensatos. Muito bem, os irmãos vão ver que eu peguei, na realidade, algumas dessas ideias e ampliei um pouco, porque, na realidade, o sábio aqui, ele traz uma situação específica no texto bíblico, mas esse princípio ele pode ser aplicado também em outras circunstâncias. Por isso eu trouxe então uma ampliação. Então, consequências óbvias de escolhas equivocadas. Primeiro aspecto que eu gostaria de ver com os irmãos, está aí na sua tela: escolhas equivocadas
desqualificam para a liderança. Escolhas equivocadas desqualificam para a liderança. Eu poderia ter colocado escolhas equivocadas desqualificam para o poder. Só que essa linguagem de poder, ela não é muito comum dentro do nosso círculo evangélico, dentro de uma igreja. É lógico, irmãos, que todo líder tem um determinado poder dado, atribuído a ele por Deus, através dos dons que ele tem, mas também pela riqueza, pela igreja, quando a igreja reconhece as suas qualificações de liderança. Então tem um certo poder. Só que nós não nos movemos pela perspectiva, pelo desejo de poder. Mas escolhas equivocadas desqualificam para a liderança. Liderança e poder, logicamente, andam juntos, mas dentro do nosso convívio, a liderança é muito mais usual. O bom líder, né, ele sabe liderar. O bom líder não usa o seu poder para tentar subjugar a vontade de ninguém. Muito bem, vamos ver o versículo 10. Vamos reler o versículo 10, só para nós lembrarmos. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. Ao insensato é aquele que escolhe as coisas erradas para a sua vida, não tem sabedoria, não faz as melhores escolhas. Irmãos, eu acredito que seja muito óbvio isso, embora muitos abandonem essa prática, até mesmo em muitas igrejas. Quantas vezes pessoas que não estão qualificadas para assumir determinadas funções de liderança e consequentemente, de poder, mas mesmo assim lhes é atribuída essas lideranças. Consequentemente, prejuízos acontecerão, tanto para aquela pessoa, quanto para o grupo que está debaixo da sua ou da liderança dela. Então, pessoas que fazem escolhas qualificadas, elas não podem ter poder sobre as outras. Elas não podem estar liderando outras pessoas. Esse é um princípio claro que o Provérbios está trazendo. Na sua tela você tem assim: promover um indivíduo insensato é um grande perigo, pois ao receber poder em suas mãos, ele usará a sua força para promover o mal e não o bem, para ferir as pessoas em vez de abençoá-las. Então aí estão as consequências de de colocar pessoas que fazem escolhas equivocadas na sua vida para liderar. Em vez de promover o bem, vai promover o mal. Em vez de abençoar as pessoas, vai ferir as pessoas. Continuando, você tem assim, alguém já disse com razão que se quisermos conhecer o caráter de uma pessoa, devemos dar-lhe poder. Eu acredito que você já tenha, pelo menos muitos de nós, já presenciamos alguma coisa nesse aspecto. Às vezes lá no ambiente de trabalho. Uma pessoa que tinha um determinado comportamento, não é? Só que quando ela foi colocada, foi alçada, né, a uma função mais elevada, de repente o caráter, o comportamento, as atitudes, a forma como ela lidava com os outros mudou. E, na realidade, não mudou nada, o seu coração continua o mesmo. Antes, só estava guardado lá, quem sabe até de uma forma hipócrita,
ela lidava com os outros de um jeito. Quando ela foi colocada num cargo mais elevado, numa função mais elevada, aí o seu coração foi revelado. Agora, se aquelas pessoas que já revelam isso, revelam não de repente esse mau caratismo, mas revelam uma desqualificação para a liderança, por fazer escolhas erradas na sua vida, então, se essas pessoas já revelam, então muito menos deveriam ser colocadas em posições elevadas. Mas nem sempre isso acontece. Aliás, é bem mais comum do que a gente imagina. Irmãos, pessoas sensatas usarão o poder para o bem coletivo. Agora, os tolos, eles vão empregar esse poder para proveito próprio. Aqueles que não têm juízo, quando assumem essa função de liderança, usarão a força para perverter a ordem, para torcer a lei, vão agir com violência. É isso que acontece quando pessoas sem juízo, que são insensatas, que fazem escolhas erradas, são levadas para posições de liderança. Mas existe um princípio bíblico aqui também. Acompanhe, por favor, na sua tela. O mal que intentaram contra o próximo se voltará contra eles mesmos. O mal que intentaram contra o próximo se voltarão contra eles mesmos. Eu me lembro de 2 casos na Bíblia. 2 relatos na Bíblia. O primeiro foi do rei Roboão, filho de Salomão. Em vez dele aliviar a carga tributária, e havia um clamor do povo, o povo teve um peso de impostos elevados durante a construção do Templo de Salomão, uma grandiosidade imensa, e também o palácio do rei. Então, depois que tudo estava construído, depois da morte de Salomão, Roboão, em vez de aliviar a carga tributária, como os anciãos, como os conselheiros pediam, como o povo pedia, ele foi ouvir outras pessoas e acabou impondo impostos abusivos. Mas ele já tinha dado mostras do seu caráter antes mesmo de se tornar rei. Não é? E por isso agora a gente só está vendo as consequências drásticas, dramáticas para um povo de ter uma pessoa insensata alçada a uma posição de autoridade. Então, em vez de aliviar a carga tributária, ele impôs impostos abusivos. Como consequência disso, houve um racha no reino. O reino se dividiu e ele teve o seu governo enfraquecido. O mal que ele intentou contra os outros acabou se voltando contra ele mesmo. Uma outra figura bíblica, um outro exemplo, é Amã. Os irmãos devem se lembrar lá na história registrada no livro de Esther, que Amã também foi colocada numa posição de destaque dentro do governo, do reinado de Assuero, que era o rei da época. Quando Amã chegou a essa função, a esse cargo, ele de pronto quis logo tramar contra um judeu chamado Mardoqueu. Ele até fez uma forca para que esse judeu fosse morto ali naquele lugar, naquela forca, ele e a sua família. Mas ele não só tramou contra Mardoqueu, o ódio dele também se estendeu contra todos os judeus que estavam espalhados naquele reino medo-persa, naquelas cidades que pertenciam
ao reino ou nações que pertenciam a esse império Medo-Persa. Então, ele se voltou também contra os judeus, conspirando para matar esses judeus. Só que houve a intervenção de Deus. E a consequência dessas escolhas equivocadas foi a sua própria morte. Ele foi morto na própria forca que havia construído para matar Mardoqueu. Então, irmãos, escolhas equivocadas desqualificam para a liderança, mas também trazem consequências terríveis para a vida daqueles que, assumindo posição de liderança, embora não estivessem qualificados, tomam atitudes maldosas, continuam no seu caminho errado. Mas, em segundo lugar, escolhas equivocadas resultam em prejuízos. Nós vamos ver um caso que uma escolha equivocada faz aqui no capítulo 19, mas esse é uma daquelas situações que eu mencionei na introdução desse estudo, dizendo que uma situação específica, o princípio que pode ser aplicado numa situação específica também é aplicado em várias outras situações. Então vamos dar uma olhada mais uma vez no versículo 19. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. O que eu quero pensar aqui com os irmãos e propor aos irmãos? A escolha equivocada aí é a escolha é a falta de domínio próprio. A escolha equivocada nesse texto é a falta de domínio próprio que está sendo exemplificado através da ira. É uma pessoa que escolhe dar vazão à sua ira. Isso é uma escolha? Sim, é. O problema da ira é quando nós damos vazão a ela, não é se irar. É quando nós, destemperadamente, sem domínio próprio, ao nos irarmos, nós agimos afoitamente, precipitadamente, agressivamente. Né? Efésios capítulo 4 fala que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, ou seja, precisamos ter controle da ira e resolver as questões de forma mais rápida e sábia possível. Mas, acompanhe na sua tela, o indivíduo que não tem domínio próprio, que está sempre demonstrando explosões de ira, jogando estilhaços nas pessoas à sua volta, não pode ficar livre dos danos de sua atitude insensata. Observe bem, a ideia aqui é que esse indivíduo destemperado, que faz escolhas equivocadas, que não tem domínio próprio, ele é como se fosse uma bomba que explode. Tem pessoas que, quando estão próximas à bomba, devido à explosão em si, morrem devido à proximidade da bomba, porque estão muito próximos. Mas tem pessoas que estão um pouco mais afastadas, muitas até morrem, outras sofrem lesões profundas devido aos estilhaços da bomba que se espalham, são pedaços da bomba que se espalham e atingem aqueles que estão não tão próximos, mas estão ao redor. De qualquer forma, essas escolhas equivocadas, e um exemplo é de quem escolhe a falta de domínio próprio, isso leva a prejuízos, não só para si mesmo,
mas também para aqueles que estão próximos e também para aqueles que estão não tão próximos, mas estão à sua volta. Prejuízo para todos, não é? Mas antes de tudo, para quem escolhe esse tipo de atitude. Irmãos, proteger pessoas, é isso que o texto bíblico também nos fala, que agem dessa forma, pessoas que escolhem esse tipo de comportamento, dá mais combustível, mais incentivo para que elas continuem a agir dessa forma, né? Ah, coitado, ele é assim mesmo. A gente precisa entender ou precisa aceitar. Isso é o jeitão dele. Jeitão nada, precisa mudar. Isso é coração duro. Eu já falei aqui em outros estudos, mas me permitam repetir. Aquele crente que fala assim, eu sou assim mesmo, é um crente que está escolhendo equivocadamente o erro. Não está escolhendo a mudança que a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus pode promover na sua vida. Então não tem nada de ser assim mesmo. E todas as vezes que você bota panos quentes e tenta acobertar, né, proteger essas pessoas, fazendo com que elas não sofram os danos das suas escolhas equivocadas, só está contribuindo para que elas continuem no seu erro e também continuem a ferirem-se, né? São pessoas, ou então ferir a outros. Uma pessoa que não soube trabalhar com esse domínio próprio foi advertida até por Deus, mas escolheu a ira, não escolheu o domínio próprio, fez uma escolha equivocada, foi Caim. Se o irmão se lembra bem, ele estava com o coração cheio de ira. Deus, então, ao perceber, né, ele não falava nada, mas Deus que lê as mentes e corações, falou com ele, olha, cabe a você dominar esse pecado. Deus o advertiu para que não se deixasse levar pelo sentimento de ira que ele tinha contra o seu irmão Abel. Mas ele fez uma escolha equivocada pela falta de domínio próprio. Ele tapou os ouvidos à repreensão de Deus. Então ele planejou, chamou Abel para um campo e lá então executou a morte, matou o seu irmão. Ele tentou se evadir da sua responsabilidade quando Deus o inquiriu perguntando onde estava o seu irmão, mas ele foi finalmente apanhado e sofreu prejuízos. Toda a história, irmão, foi carimbada pelas consequências loucas dessa escolha equivocada de Caim, desse temperamento destemperado, desgovernado de Caim. Ok? Então, acompanhando aí na sua tela, você tem assim: não tente blindar pessoas de mau gênio. Seguindo, tais pessoas precisam sofrer as consequências de seus atos para não serem encorajadas a prosseguir nesse caminho de loucura. Ok? Mas também as escolhas equivocadas, você tem um terceiro aspecto: escolhas equivocadas podem matar. Escolhas equivocadas
podem matar. Olhe comigo, por favor, o versículo 24. Mateus capítulo 19, versículo 24. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Esse também é um outro exemplo de um princípio que está sendo aqui afirmado de maneira específica em relação à preguiça, mas também pode ser aplicado a outras escolhas equivocadas. As escolhas equivocadas podem matar? Sim, com certeza. Por exemplo, a falta de domínio próprio que nós estudamos. Vamos supor que alguém se entregue a isso, a essa falta de domínio próprio. Então, uma pessoa que não cuida bem da sua saúde, é completamente desregulado na hora de se alimentar, gosta de noitadas, se entrega a vícios. Essa pessoa não está se matando aos poucos? É um suicida, só que em doses homeopáticas. Isso acontece muito nesse mundo que nós estamos vivendo. Eu vi um filme essa semana, um filme muito pesado até. E eu vi, acho que estava mais para o final do filme. Não lembro o nome. Graças a Deus. Depois até foi difícil tirar aqueles palavreados. Mas mostrou assim, e eu fiquei muito curioso de ver tão revelado naquele filme. E olha que é um filme incrédulo, dirigido por incrédulos, né? Pessoas que não temem a Deus, mas de mostrar como está a nossa juventude. Como isso, e aquele filme é baseado numa juventude de classe alta. Eles faziam determinada festa e lá acontecia coisas absurdas, irmãos. Aí a gente fala assim, isso é coisa de filme. Mas se você já teve um amigo não crente e conversou com ele um pouquinho, na minha juventude, especialmente em tempo de faculdade, isso era muito narrado. A gente vê e sabe, acaba sabendo que, na realidade, isso não está longe do que acontece de verdade. Então as pessoas estão se matando aos poucos, na realidade. O crente, aquele que abraça a fé em Cristo, ele acaba também tomando uma decisão para a vida. Aquele que não abraça a fé em Cristo acaba escolhendo equivocadamente a morte. O salário do pecado é a morte. Logicamente que esse texto fala sobre morte espiritual, que é o afastamento eterno de Deus, lá na eternidade depois da morte, em sofrimento eterno, mas também vamos convir de que o pecado, as práticas erradas desse mundo levam a pessoa a morrer. Não é? Um exemplo claro é o tabagismo. Todo mundo sabe que fumar faz mal. Só que quantos escolhem equivocadamente fazer uso desse mal? O texto bíblico de Mateus 24, 19 e 24, vai falar de uma escolha equivocada, que é a preguiça. Mas, pastor, preguiça pode matar? Pode. Se uma pessoa escolhe a preguiça, escolhe não trabalhar para se sustentar, ela vai se alimentar mal, e aqui fala até daquele tipo de preguiça que leva uma pessoa até a não buscar a sua sobrevivência. Mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Chegou até ele um prato de comida. Mas tem que levar. Eu tenho que botar. Bota na boca para mim.
não é? Eu tenho que pegar com garfo ou colher e trazer, bota na boca para mim. Isso é um nível de escolha errada que as pessoas podem fazer. Quem sabe que nós temos uma hipérbole, que é uma figura de linguagem onde há um certo exagero, mas eu acho interessante dizer o seguinte, que as escolhas equivocadas podem fazer com que as pessoas cheguem a tal ponto de até mesmo a questões básicas da sua subsistência, da sobrevivência, elas abrirem mão. Falando um pouco mais sobre a preguiça em si, olha o que você tem na sua tela. A preguiça é a mãe da pobreza. A preguiça é mais forte do que a fome. A preguiça mata. Olha que coisa absurda. A preguiça pode levar à pobreza. A preguiça, nem a fome é capaz de tirar alguém da preguiça, e com isso a preguiça mata. Eu me lembro de uma história, não é verídica, é só uma historinha, um caos, né? Como dizer na roça, um caos, de um homem preguiçoso que estava morrendo de fome, mas ele não queria trabalhar. Então, seus vizinhos, mesmo passando por um aperto, uma fome, tinha oportunidade, tinha lá o terreno, tinha lugar para plantar, para colher, mas mesmo passando fome, ele não queria trabalhar. Então os seus vizinhos falaram, então vamos sepultar vivo esse camarada, vamos enterrar esse camarada, porque já que ele não quer trabalhar, ele não queria nem pegar a comida que era dada a ele, não é? Conforme o texto aqui fala, as pessoas levavam comida, ele não queria ter o trabalho de levar à boca, né? Quem sabe esquentar a comida, preparar lá o mantimento, ele nem queria ter esse trabalho devido à sua preguiça. Então, o que resta mais? Vamos enterrar esse camarada vivo. E levaram esse camarada lá no caixão, arrumaram um caixão lá, improvisaram, colocaram esse camarada dentro do caixão e foram andando em direção ao cemitério lá, naquele cortejo fúnebre. Quando quando esse enterro passou por uma fazenda, o fazendeiro então veio e perguntou quem que morreu. Aí aqueles homens falaram, olha, ninguém morreu. Nós estamos levando esse homem preguiçoso para sepultá-lo vivo. Aí o fazendeiro, muito generoso, né? Ficou com pena, penalizado aquela situação. Ele disse assim, não façam isso, né? Eles tinham falado que enterrar esse homem vivo porque ele tinha preguiça de trabalhar e por isso não merecia viver. Aí o fazendeiro falou assim, muito penalizado, disse, não faça isso, eu tenho arroz suficiente para esse homem viver o resto da vida. Aí o preguiçoso, ao ouvir isso, dentro do caixão, ele abriu a tampa e falou assim, o arroz está com casca ou sem casca? Aí o fazendeiro respondeu, é claro que está com casca. Aí o preguiçoso falou, pode tocar o enterro, pode seguir o enterro. Irmão, isso é uma anedota, né? Uma historinha engraçada, mas ilustrativa. Como que a preguiça pode levar alguém a não querer até mesmo viver, abrir mão de aspectos básicos para a sua subsistência. Irmãos, escolhas equivocadas, muitas delas provocam isso. Escolhas equivocadas em que a pessoa abre mão de coisas importantes, vitais para a sua existência, vitais para a sua saúde física e emocional. Mas porque elas não abrem mão, acabam morrendo, tanto fisicamente quanto
e emocionalmente. Na sua tela você tem um indivíduo preguiçoso, nunca está satisfeito com o que você faz, sempre quer ter coisa a mais. Continuando, prefere morrer de fome a trabalhar, prefere deixar a comida no prato a ter de levá-la à boca. Escolhas equivocadas podem matar. Podem matar. E o último versículo, então, versículo 29, gostaria de ler também com os irmãos. Escolhas, está aí na sua tela, escolhas equivocadas trazem punição. Escolhas equivocadas trazem punição. Versículo 29 nos diz: preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos insensatos. Se a pessoa pensa que vai fazer escolhas equivocadas e isso não trará algum tipo de consequência, de punição, de castigo para si, elas estão muito erradas. Na sua tela você tem assim: nem sempre a pessoa recebe a justa retribuição das suas obras no exato momento em que comete o delito. É aquela ilusão que às vezes acontece. A pessoa faz escolhas erradas na sua vida, de imediato as coisas parecem acontecer muito bem. Parece que tudo está muito bem. Então, de imediato, ela não recebe a justa retribuição por aquela escolha que fez. Aí nós temos alguns exemplos na sua tela. O ladrão que rouba, algumas vezes consegue escapar. O corrupto que lança a mão do alheio, às vezes consegue enriquecer. O juiz iníquo que vende sua consciência para dar uma sentença injusta, quase sempre sai ileso dessa farsa. Quem sabe alguns de nós, perante essa visão de um ladrão que conseguiu escapar, pelo menos naquele momento, né, de um corrupto que está vivendo nababescamente, né, regaladamente, ok? Pelo menos durante um tempo, ou então de um juiz que está muito bem, apesar de proferir sentenças falsas, né? Então, ao olharmos essa situação, às vezes nós temos a ilusão de que não existe justiça, de que essas pessoas vão se dar bem e isso vai ficar assim mesmo, não é? Irmãos, mas Deus existe. Se Deus existe, Deus é justo, existe justiça. Acompanhe na sua tela, por favor. Porém, mais cedo ou mais tarde, a verdade virá à tona e esses escarnecedores não ficarão impunes. Quantas pessoas que saíram nos jornais, que estão presas agora porque roubaram. Quantos corruptos estão em descrédito e em vergonha e presos porque o seu ato, a sua escolha pela corrupção foi descoberta. Quantos juízes estão em descrédito, também em desprezo, e alguns até podem chegar à prisão, um pouco mais difícil, mas de qualquer forma, porque foram descobertos nos seus sentenças falsas ou qualquer outra coisa que tenham feito. Irmãos, a punição, mais cedo ou mais tarde, a verdade virá à tona, a punição vai acontecer. Esses escarnecedores do bem, do justo, daquilo que é certo, não ficarão impunes. Ainda na sua tela, você tem a punição dos maus
é inevitável, pois ainda que escapem do juízo humano, jamais escaparão do juízo divino. E encerrando, você ainda tem aí os insensatos constroem o chicote para açoitar a si mesmos. Ainda que o juízo humano falhe, o juízo divino não falha. Irmãos, a eternidade é algo real. Se Deus existe, eu espero que você creia que Ele existe e Ele é eterno, então a eternidade também existe. O homem não foi criado simplesmente para que a sua existência se encerrasse durante o seu tempo, pouco tempo de vida aqui na Terra. Existe ainda uma longa eternidade para se viver. Então, mesmo que alguém se dê bem durante alguns anos aqui nessa terra, se ele não se converter dos seus pecados, não crer em Cristo e no perdão que há em Cristo, ele vai sofrer eternamente o justo juízo divino. Mesmo que ele se livre por um pouco de tempo aqui, mas não tem como se livrar da mão poderosa, justiceira, né? Acho que esse termo não é o mais adequado. Essa mão reta, pesada de Deus que exerce juízo. Então não tem como escapar de Deus. Você pode escapar da polícia, das autoridades militares, até judiciárias, mas você não tem como escapar de Deus se você continuar a fazer escolhas erradas, equivocadas na sua vida. Escolhas equivocadas trazem punição. Que essas palavras sirvam de advertência. Quem sabe alguns de nós, mesmo crentes em Cristo, vez ou outra, somos tentados a fazermos escolhas equivocadas. É tempo de pedir perdão e voltar ao caminho. Quem sabe você ainda não entendeu que quão são prejudiciais as escolhas equivocadas, as escolhas erradas que você faz na sua vida. Deus quer te ajudar a fazer as escolhas certas e, mais ainda, quer te ajudar a te sustentar nessas escolhas para que você não volte atrás nessas nas escolhas certas que você fizer. Se entregue a Cristo, receba o Senhor Jesus no seu coração. Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, por esse tempo de reflexão. Obrigado, Deus, pela tua palavra que é rica. Obrigado, ó Pai, porque tu nos abençoaste essa noite, ó Pai. E nos ajude, ó Deus, a sempre escolhermos as escolhas, fazermos as escolhas certas em nossas vidas. E a primeira delas, e mais importante, é receber a Cristo como nosso Salvador pessoal e sermos guiados por Ele. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no domingo nós traremos alguns informes importantes sobre o retorno dos nossos trabalhos. Nós ainda vamos ter uma reunião da liderança e nessa semana, e por isso nós precisaremos aguardar até domingo para que todos os procedimentos sejam pensados, o que vamos fazer, né, para que esse retorno seja feito da forma mais segura possível. Tá bem, irmão? Sei que estamos com saudades uns dos outros, mas vamos fazer do jeito que deve ser feito. Até mesmo porque o decreto do prefeito só autoriza a volta, o retorno aos trabalhos a partir do dia 13. Então, possivelmente, nós nos encontraremos somente no dia 19 de julho, ok?
como será, quando será, se vai ser nos 2 cultos, se vai ser só num dos cultos de domingo, ou manhã ou à noite, nós vamos decidir ainda. Por isso, aguardem que no próximo domingo, em especial de manhã, eu trarei detalhes sobre as decisões que a liderança tomou em relação ao nosso retorno. Que Deus te abençoe, que te dê um restante de semana feliz debaixo da sua presença.